Olá, meus amigos. Bem-vindos ao canal Educação em Saúde. Conforme prometido, continuando o trabalho, analisando perguntas e respostas no nosso chat e no nosso WhatsApp, porque muitos dos meus ouvintes têm dificuldade de manejar o chat do canal. Começaremos falando de doenças e doentes. A doença é um conjunto de sintomas em reação às agressões do meio e formam uma razão. No numerador nós temos o número de agressões pela virulência delas e no denominador a resistência do indivíduo. Falamos brevemente no vídeo passado dessa resistência de manter a saúde e o cuidar de si. Vamos falar hoje desse numerador, das agressões do meio e das suas virulências. Quando a gente fala em agressão do meio, nós pensamos em vírus, bactérias, fungos, sempre pensamos desse lado. Mas eu gostaria de falar algumas coisas antes do macrocosmos, né? Então, seria do nosso ambiente geográfico. Então, a disposição da nossa cama, do nosso quarto, da nossa casa, em relação ao sol, tudo isso tem influência na saúde e na manutenção do nosso estado de bem-estar físico, mental e emocional. Por exemplo, quando a gente tem muitas coisas, né? Existe um movimento hoje de minimalismo, de você ter o mínimo de coisas possíveis, mas o oposto, por exemplo, quando você tem muitas coisas, a energia dos objetos fica, é difícil a circulação energética dos ambientes. Então, quando a gente fala de ambiente, também falamos do ambiente profissional, ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a sua mesa está no lugar adequado, está na frente do ar-condicionado, está na frente do ventilador, como está a disposição dos móveis, os espaços para você circular são diminutos, dá para você alterar. Então, todo esse processo de análise é muito interessante que sejam feitas. Outro tipo de agressão que eu chamaria aí no macrocosmo é a escolha profissional. Você está fazendo aquilo que você gosta. Olha, a gente fica a maior parte do tempo no trabalho. Então, é muito importante que a gente escolha a atividade que a gente se relaciona, que a gente se dá bem. Nem sempre, às vezes, isso é possível. Quando não é possível, vamos ver se existe a possibilidade de alguma mudança, não só no tipo de profissão ou no tipo de atividade, e se permita ousar, sonhar, ousar, para, de repente, fazer uma mudança nesse sentido. É muito importante isso. As pessoas com quem você convive, nós vamos falar também dessas noxas. Noxas são agentes agressivos. Noxas emocionais. As pessoas que você convive são pessoas agradáveis, são pessoas tóxicas. Como é que são essas pessoas? Então, nós vamos aprender assim a nos imunizar, entre aspas, contra esse tipo de agressão. Então, quando você supõe que vai existir uma agressão, você pode analisar a situação como se não fosse com você e tentar dar soluções para este problema. Então, aí a gente pensa nisso do ponto de vista macrocósmico. No microcósmico, lógico, tem os vírus, as bactérias, mas que está todo mundo cansado de saber como que você faz uma barreira, né, nesse sentido. O mais importante é enfrentamento. Se você fica com medo, já falei aqui que o medo diminui a nossa imunidade.
Então, se você fica com medo, é evidente que você vai ter mais dificuldade de se proteger. Mas é importante que você se proteja. Se proteja de que forma? Uma coisa que eu vejo muito é o uso indiscriminado de medicamentos. Esses medicamentos podem destruir a flora normal, e tanto do ponto de vista digestivo, gastrointestinal. O que é flora normal? São as nossas bactérias que habitam no nosso organismo e que seriam as bactérias do bem. Quando você toma uma série de medicamentos, muitas vezes sem indicação médica, você está alterando esse sistema de defesa. Então, é muito importante que você restabeleça esse equilíbrio. O equilíbrio em medicina é chamado de homeostase. Então, nós temos que ter uma homeostase física, do ponto de vista microcósmico, macrocósmico, já falei das profissões, dos ambientes, da posição do quarto, da cama em relação ao sol da manhã, que seria o sol mais saudável, né? E falei também das relações humanas, da virulência que existe em determinadas pessoas que nos cercam, tanto no ambiente, às vezes familiar e às vezes profissional. Mas se você aprende, que é o objetivo desse canal, a conviver ou a equacionar esses problemas, você vai se sentir mais forte e vai enfrentá-los com mais, como se diz, com mais sabedoria, com mais prioridades, estabelecendo metas e prioridades, tá bom? Bom, eu não quero me alongar muito porque eu detesto vídeos longos. Então, vamos lá. Por hoje é isso aí. Vamos continuar esse assunto de doenças, doentes. A medicina se dedica muito à classificação das doenças, à descrição das doenças. E o que eu quero aqui é que a gente se preocupe em não ficar doente. Por quê? As reações que a gente tem a tudo isso são normais, e isso que é classificado como doença. E se você consegue modificar esse ambiente que te cerca e a sua virulência, você vai se sentir mais forte e mais capaz de se sentir bem equilibrado, recuperando a sua homeostase. Bom, até o próximo vídeo. Quem gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixa aqui o seu like ou o seu dislike, né? Se você não gostou, se gostou, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.